Bem, nós vamos estudar hoje, gente, um assunto bem interessante e que é um assunto que sempre cai na prova de raciocínio lógico, que é a parte de quê? Proposições. Me dá um feedback. Tá dando para me ouvir direitinho? A tela, tá dando para vocês verem a tela? Beleza. Show. Então, quando eu falo em proposições, eu vou sempre lembrar de quê? O que é uma proposição? O que é que você entende por proposição? Coloca na tua cabeça o seguinte: quando eu falar para você em proposição, você vai lembrar de sentenças. As proposições são sentenças declarativas. Quando ela te passa uma mensagem, quando eu digo assim, Antônio é enfermeiro. Na língua portuguesa, isso é uma oração. Toda oração é enunciado completo, ela tem verbo, sujeito, predicado, tudo bonitinho. As sentenças declarativas, para serem proposições, você pode e deve emitir um juízo de valor. Todas as proposições, você é capaz de emitir o que nós chamamos de juízo de valor. Esse juízo de valor, ele recebe o nome de valor lógico. Esse juízo de valor pode ser falso ou pode ser verdadeiro. Se você for capaz de classificar uma proposição em verdadeira ou falsa, aliás, perdão, se você for capaz de classificar uma sentença em verdadeira ou falsa, ela é chamada de proposição. Então, quando você faz isso, ó, 3 mais 5 mais 7 é igual a 15. Se eu escrevo isso para você, você automaticamente vai ter a capacidade de classificar isso aí como verdadeiro ou falso. 3 mais 5 é 8, 8 mais 7 é 15. Então, isso é uma sentença verdadeira. Ora, se eu consigo classificar como verdade, esta sentença aqui é uma proposição. E, meus queridos, prestem bem atenção. As proposições, né, todas elas, por serem chamadas sentenças declarativas, podem ser orações. Não confunda lógica com português, mas em alguns casos dá para você fazer uma comparação. As orações são proposições. Aqui, matematicamente, isso é chamado de sentença fechada. Uma sentença fechada, ela te dá um resultado. Aí você é capaz de classificar como verdadeiro ou falso. Mas se eu escrever assim para vocês, ó, Joaquim estava trabalhando no domingo. Isso aqui é uma proposição? Sim, porque ela é uma oração. Eu falo de um indivíduo chamado Joaquim. Se o Joaquim estava trabalhando no domingo, essa sentença com certeza vai ser verdadeira. Se ele não tiver, você não estava trabalhando no domingo, ela é falsa. O slide não está passando. Oi? O slide não está passando. Não está passando? Travou. E agora, tá? Não. Tá passando? Não. Não? Só um momentinho. E aí? Vê agora. Passou? Não, professor. Eu vou descompartilhar.
Está passando? Ainda não. E agora? Não? Não. Cas- Agora passou. Não, tinha passado. Peraí. Passou? Sim. Show de bola? Beleza. Então, gente, falando em proposições para você, certo? Eu vou só colocar aqui o que eu tinha colocado. Sentença declarativa. Classificar em verdadeiro ou falso, tá bom? Não esquece Professor, disso. o meu slide está travado no 19. Como? O meu slide está travado no 19. Não está passando, tá? Vocês estão vendo eu riscando aqui ou não? Não, eu não estou, não. E vai organizar o nosso concurso, o concurso de vocês. Nós tivemos hoje uma decepção enorme com a banca no CEP. Eu não sei se vocês acompanham aí as redes sociais, mas domingo agora é o concurso da PM Piauí. Era para ser. Quando foi hoje, 10 da manhã, 11 horas, a NUCEP emite uma nota dizendo que as provas da PM Piauí foram suspensas. É a terceira vez que a NUCEP adia o concurso da PM, desde junho. E o agravante, gente, pior de tudo isso, é que tem um monte de concurseiro de outros estados que chegaram hoje em Teresina para fazer essa prova. Gente que veio de ônibus, alguns vieram de avião, alguns estão na estrada. Eu tentei falar com 3 alunos nossos aqui de Minas Gerais, e eles estão na estrada e nenhum me atende. Vai dizer assim, volta, para ver se teu prejuízo é menor. Um descaso total. Dentre as alternativas a seguir, qual delas? Professor, e Oi. por que que ele suspendeu as provas? Dizendo que era por causa da Covid, gente. Vocês acreditam que não conseguiram Ainda? espaço suficiente Meu por Deus conta das do inscrições, céu. que deram 40 mil inscritos, e não conseguiram espaço suficiente para acomodar esse monte de candidato. Nas Meu redes Deus. sociais está a maior bafafá. Invadiram a rede social do governador, dizendo assim, não tem concurso, mas vai ter Expoap. Quer dizer que a segurança pública aí, no maior descaso, um monte de gente para fazer concurso, e você não bota um concurso, mas no final de semana vai ter Expoap aí com quase 5 mil pessoas. Detonado hoje aí, tá? Ó, gente, foi assim, eu adoeci hoje, porque nós estávamos organizando a revisão de véspera. Eu estou aqui no CPM agora. Eu passei a tarde hoje sendo psicólogo dos alunos. Nós tínhamos uma turma de matemática presencial e à tarde todo dia foi conversando. E aí você se solidariza com todo mundo, até que você está dentro do processo. Tem uma sala aqui agora que o Neto está com os alunos agora dando aula. Mas os alunos tudo cabisbaixo, tudo assim, sabe, desanimado, certo? Tem uns alunos que chegaram aqui, eu convidei para vir no CPM hoje, venham para cá hoje, tal. A gente gastou dinheiro sem ter, gente, para poder vir para cá. Vamos voltar para cá, para a nossa realidade. Ele quer saber quem não é para a oposição. Meus amores, me responde aí, sem medo de ser feliz. Quem não é para a oposição é? Que a letra é, tá? A NUCEP está perguntando quem não é para a oposição. Qual a resposta? Quem vocês marcariam aí? Arrisca algum palpite? Deixa eu ver se tem resposta no chat. Professor, letra E, poderia? Show de bola.
Letra E. Olha aqui, ó. Eu até dei exemplo agora. Este é um número par. Este é um número primo. Mas quem é esse número aí para eu poder dizer e garantir que ele é primo? Eu não sei quem é esse número. Esse cara aqui é uma sentença aberta. Nunca vai ser proposição. As outras todas são. Sócrates é estudioso. Dá para classificar como verdadeiro ou falso. 3 menos 1 é maior que 1. Dá para classificar como verdadeiro ou falso. 107 menos 1 é divisível por 5. Dá para classificar como verdadeiro ou falso. 8 é maior que raiz de 3 e 5 menos 1 é maior que 4. Dá para classificar como verdadeiro ou falso. Então, gabarito é a letra E. Bota na cabecinha de vocês. Sentenças abertas nunca serão proposições. E o que é uma sentença aberta? É uma sentença que dá a ideia de quê? De indefinição, de coisa vaga. Alguma coisa que não dá para classificar como verdadeiro ou falso. Pode falar. Espera aí, gente, só um minutinho. Então, pessoal, essa é a sentença aberta, tá? E aí você vai anotar no seu caderninho aí, tá? Se tiver com ele aberto. Quem nunca será proposição, além da sentença aberta? Quem nunca na vida será proposição? Quem nunca será uma proposição? Se aparecer na tua prova, você já sabe, isso aqui não é proposição. Frases interrogativas. As frases interrogativas, aquela que tem um pontinho de interrogação. Qual o seu nome? De onde você é? Que horas são? Nunca na vida vai uma proposição. As frases exclamativas. Que susto, bom dia, boa tarde, boa noite, também não são proposições. As frases imperativas. Ordem. Menino, desce daí. Antônio, desce dessa escada. Silêncio. Bruna, abre essa porta. Bruna, liga o computador. Frases imperativas indicam ordem, nunca serão proposições. As frases sem verbo. Eu digo assim, o caderno de Maria, o livro do Antônio, são frases sem verbo. Então, também não são proposições. Essas quatro situações nunca na vida serão proposições. Junte a isso as sentenças abertas. Beleza? Tranquilidade? Show de bola? Esse conceito, gente, a NUCEP adora muito. E outras bancas também. Então, fica ligado nessa ideia. Olha essa questão 9 aí. Vamos analisar essa 9 aí, com calma. Em termos simbólicos, qual é a conclusão obtida na seguinte frase, dita por Luísa? Qual a conclusão obtida na seguinte frase, dita por Luísa? A Luísa disse assim, abre aspas, eu vou comprar um carro, mesmo que eu venda todos os meus bens. Considerando que P1, proposição 1, Luísa comprará um carro. Proposição P2, Luísa vende todos os seus bens.
Qual é a conclusão que você tira a partir da frase dita por ela? Eu vou comprar um carro, mesmo que eu venda todos os meus bens. É a letra A? É a letra B? C? D ou E? Qual o desejo da Luísa, gente? O que é que a Luísa quer? A Luísa quer comprar um carro. A Luísa falou assim, eu vou comprar um carro. Ela não tem esse carro ainda. O que ela quer é comprar. Só que ela fala assim, eu vou comprar um carro, mesmo que eu venda todos os meus bens. Pergunto para vocês, ela vai vender os bens dela? Ou essa aí é apenas uma condição para ela comprar o carro? O que vocês entendem desse texto? É uma condição que ela É uma fala, condição. mesmo Aí, que gente, ela não vai comprar o carro dela só se ela vender os bens. Ela está dizendo assim, ó, eu vou comprar, mesmo que para isso eu venda os meus bens. Ela não precisa vender, ela pode até comprar esse carro sem vender, mas se ela não conseguir, ela vai, se não conseguir, eu vou vender. Então, olha só, a proposição P1 diz assim, Luísa comprará um carro. Essa proposição pode ser uma consequência, uma conclusão dessa fala dela? Pode, não pode? Porque ela deseja comprar um carro. Mas a proposição P2 fala o quê? Luísa vende todos os seus bens. Gente, ela vai vender os bens dela? Não vai. Eu não tenho essa conclusão, não. Eu não tenho essa certeza, não. Então, não posso dizer que a P2 é a conclusão dela, não. Mas que a P1 é. Porque o desejo dela é comprar um carro. Então, o gabarito é a letra D de dado. Ok? Beleza? Alguma dúvida, gente? Se tiver, pode falar, que eu só passo quando você está ok, professor. Oi, professor. Show. professor, essa questão aqui é mesmo que ele está pedindo qual é a verdadeira dessa, né? Então, quer dizer que o P2 é falso, né? O P2, ela não é a conclusão do que a Luísa falou. Porque o P2 está dizendo o que para mim? Que a Luísa vende todos os seus bens. Uhum. Só que a Luísa não vende. O que a Luísa disse é assim, eu vou comprar um carro, mesmo que eu venda todos os meus bens. A Luísa não está dizendo que vai vender os bens dela. Ela apenas condiciona a comprar um carro e se ela tiver ou não dinheiro, ela vai ter que comprar um carro. Mesmo que para isso ela venda os bens dela. Mas qual o desejo da Luísa? É comprar um carro. Então, nessa fala dela, o que eu posso concluir é isso, que ela vai comprar um carro. É o que ela botou na cabeça dela. Eu vou comprar. Mesmo que para isso ela venda os seus bens. Então, a conclusão dessa conversinha é P1. Tá certo, professor. Agora eu entendi. Show de bola? Uhum. Pode passar para frente. Ok. Adivinha de onde é essa questão? No CEP. No CEP. As questões dela é boa, né, não, professor? De raciocínio. É? Agora, ruim é a FGV, professor. Só a matemática pura. Ô, banca ruim. Quem está falando aí É cruel o FGV. Nossa, professor, acertei Mas três já no questões de CEP. saúde. 3 questões, todinhas. Então, vamos continuar aqui, gente. Tipos de proposição.
Você fala tipos de proposição, podem ser dois. As proposições chamadas de simples e as proposições chamadas de proposições compostas. Quando é que uma proposição vai ser simples? Simples. Eu sempre gosto de associar a palavra simples à palavra única. Uma proposição é simples quando ela passa para ti uma única mensagem. Quando eu falo única, estou dizendo assim para ti, ó, aqui não temos conectivos. Não tem ninguém ligando, a mensagem é uma só. Você falar para mim assim, ó, Irani é professora no Piauí. Isso aqui é uma proposição simples. Eu estou falando de uma personagem chamada Irani. Irani é professora no Piauí. É única. Já a proposição composta, você lembra da palavra união. É a junção, é unir. A composta é a união de duas ou mais proposições. Todas as proposições compostas, elas usam ou elas têm conectivos. São termos, palavras que conectam. Por exemplo, eu falo assim para ti, 3 mais 6 é igual a 15, ou 8 menos 3 é igual a 5. Isso é uma proposição composta. Porque aqui eu tenho duas proposições juntas, conectadas pelo ou. Por isso que eu uso a palavra conectivo. A função do conectivo é ligar. E tanto uma como a outra são proposições. E se são proposições, podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. E aí o grande X da questão, e o grande objetivo do nosso primeiro encontro hoje, é falar justamente sobre esses conectivos. Quem são eles? Quem são os nossos conectivos? Eu sempre digo para os meus alunos que a lógica ela tem um tripé. E se você aprender esse tripé, você se dá bem nas provas. O primeiro tripé, a primeira parte do teu tripé são os conectivos, são as tabelas verdades. Depois são as negações e depois são as equivalências. Então, se eu trouxer essa proposição para cá, 3 mais 6 é igual a 15. Ou 8 menos 3 é igual a 5. Turma, preste bem atenção numa coisa. Essa primeira proposição, ela é verdadeira ou falsa? 3 mais 6 é igual a 15? Nunca no Brasil. Ela é falsa. Essa aqui é verdadeira ou falsa? Esse ou verdadeira. Ele serve para nós como se fosse o quê? Um operador. Existe uma continha, vou falar assim para vocês, que eu posso fazer usando esse ou. A proposição falsa com a proposição verdadeira no conectivo ou resulta uma verdade. Então, quando você lê toda essa proposição aí, 3 mais 6 igual a 15, ou 8 menos 3 igual a 5, ela é uma proposição verdadeira. Por quê? Quando você combina falso com verdade no ou, dá verdade. E isso eu estou falando para vocês, não é de uma forma aleatória, não. Tem uma regra para isso. A regra é justamente a tabela verdade. Todo concurseiro tem que aprender essa tabela verdade aqui, de cabo a rabo. Toda vez isso é cobrado nas provas RLM. Se eu colocasse assim para vocês,
Se 3 mais 6 é igual a 5, se não, vou botar aqui 3 mais 6 igual a 5, se e somente se 8 menos 3 é igual a 5. Olha aqui, eu mudei o conectivo. Tirei o ou e coloquei o se, somente se. Aqui é falso, aqui é verdadeiro. Mas para esse conectivo aqui, gente, a operação falso com verdade vai dar falso. Preste atenção que na hora que eu mudei o conectivo, o valor lógico da situação da proposição mudou. Porque tem uma regrinha para cada um desses caras. A primeira coisa que eu vou lembrar com vocês, quem são os nossos conectivos? Depois, qual a regrinha para cada um deles? Esquece tudo que tu viu até agora. Ninguém precisa decorar a tabela verdade. Você vai aprender tabela verdade, para nunca mais esquecer. Quem são os nossos conectivos? Os nossos conectivos, quem são eles? Vamos lá. O primeiro é a conjunção. Conjunção. A conjunção é o e, que a NUCEP gosta de colocar mas. E outras bancas também. Quando o mas aparecer para vocês, ele tem poder de e. É o chapeuzinho. Simbolicamente, a conjunção é representada pelo chapéu. É o P e Q. Eu digo, Fernando é professor de raciocínio lógico e Hudson Dedé é professor de conhecimentos regionais. Aí tem um I bem no meio. É a conjunção. O outro é a disjunção, que é o ou, que é o Vzão, que você lê P ou Q. Aí, turma, a disjunção é o ou. Se você trabalhar alguma questão de lógica e a banca falar disjunção inclusiva, dá no mesmo. É o ou. Aí tem a disjunção exclusiva, que é o ou, que é o Vzão cortado. É o ou P ou Q. Você lê ou P ou Q. Disjunção exclusiva. É o ou. É o Vzão e um tracinho embaixo. Tem também condicional. É o conectivo mais cobrado em provas RLM, que é o se, então. Eu represento ele pela seta. Se P, então Q. Condicional. E tem o bicondicional, que é o se e somente se, que é a dupla seta. Ele é representado assim. P, se, somente se, que. Aprenda tudo isso aí, turma. O nome, a letra, o símbolo e a representação. O nome, a letra, ou o termo, o símbolo e a representação. Conjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. A conjunção é o e, a disjunção é o ou, a exclusiva é o ou, o condicional é se então, e o bicondicional é se somente se. Essa parte, cara, aprenda, é primordial. Eu vou colocar lá no Drive, na minha pasta, uma apostilazinha, um mini curso que eu tenho,
para vocês em PDF, com todas essas regrinhas aí, tá? Se vocês puderem lá, acessa que eu vou colocar lá hoje à noite, então, na hora que eu chegar em casa. E aí, turma, a gente vai ver a tabela verdade deles. Isso aqui é a parte mais importante da nossa aula hoje. Se eu deixar vocês assim, antenados com esse assunto, eu vou ficar feliz. Tabela verdade é cada conectivo daquele. Quando é que vai ser verdade e quando é que vai ser falso? Primeiro é a conjunção. Meus amiguinhos, prestem bem atenção. A conjunção é o nosso conectivo exigente. E ele é chamado de exigente porque a conjunção não aceita mentiras. A conjunção não aceita falsidades. A conjunção só aceita verdades. Por quê, Fernando? Por que tu está me dizendo isso? Porque a regrinha da conjunção está bem aqui, gente, é essa. A regrinha da conjunção é quando todas as proposições simples forem verdadeiras, proposição P, a proposição Q, a composta também será verdadeira. Aqui só dá verdade como resultado quando as simples forem verdadeiras. Por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo, só um exemplo, se vocês conseguem entender. A namoradinha estava com o namorado e ela ia assistir uma aula minha. Ela disse assim, meu amor, eu vou assistir uma aula do professor Fernando Cardoso hoje. Aí ele disse assim, vai ser que horas essa aula? Ela disse assim, 6 da noite até 9 horas. Aí ele aproveitou e disse assim, pois meu amor, enquanto você assiste a aula, eu vou bem aqui na casa de uns amigos meus. Ela ficou logo assim, poxa, tu vai fazer o que lá? Não, eu vou só lá, porque eles me convidaram para jogar um futebolzinho, bater uma bolinha. A gente vai jogar uma bolinha e depois a gente vai tomar uma cervejinha. Quando for lá para as 9h30, 10 horas, eu venho aqui na tua casa. Eu tento terminar a aula. Ela ficou assim desconfiada dele, mas ouviu atentamente o que ele disse. Ele falou assim, meu amor, eu vou jogar um futebolzinho e vou beber uma cervejinha com meus amigos. Na cabeça da namoradinha, essa fala tem que ser verdade. O namorado tem que cumprir com isso. Se o namorado dela jogar futebol e beber cerveja, ele cumpriu com a fala dele. Sim ou não? Ele fez o que ele disse que ia fazer. Se ele tiver jogado futebol e tomado cerveja, isso é verdade. Ele cumpriu com a promessa. Se ele tiver jogado futebol e não tiver jogado cerveja, não tiver tomado cerveja, isso é verdade ou mentira? Ele cumpriu com a promessa dele? Não. Se ele jogar futebol, se ele beber cerveja, verdade. Se ele jogar futebol e não beber cerveja, ele não cumpriu com o prometido. Falso. Se ele tomar cerveja e não jogar futebol, falso. E se ele não fizer nenhum dos dois, aí, meu amigo, é taca no escuro. Continua sendo falso. Entendeu que o E só dá verdade quando tudo for verdade. Sempre. Qualquer outra combinação de valor aqui não for essa, dá falso no E. Show de bola? E a disjunção? Qual a regrinha dela para nunca mais eu esquecer? A disjunção já não é um conectivo tão exigente quanto a conjunção. Toda vez que eu falar em disjunção, lembra da expressão pelo menos. Quando a expressão pelo menos aparecer num contexto de proposições, ele significa disjunção. A disjunção só dá verdade se pelo menos uma das sentenças for verdadeira. Se pelo menos uma for verdadeira, vai dar verdade.
A regrinha da disjunção está aqui, ó. Se as proposições forem falsas, o resultado final é falso. Se tiver pelo menos uma verdade, vai dar verdade. Mas se as duas forem falsas, está aqui um falso. Então, a disjunção só dá falsa quando todas as proposições simples forem falsas. Aí você tem uma disjunção. E o resultado dela é essa. Ah, Fernando, então se tiver verdade com falso, vai dar o quê? Vai dar verdade. Se tiver falso com verdade, vai dar verdade. Se tiver verdade com verdade, vai dar verdade. Agora, só dá falso quando as duas forem falsas. Essa é a regra da disjunção. Então, você já associa na tua mente, ó. Conjunção exigente. Verdade quando tudo for verdade. Disjunção só dá falso quando tudo for falso. Depois da disjunção, vem quem? Vem a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, turma, é o ou. E toda vez que eu falar para vocês em disjunção exclusiva, lembra dessa expressão aqui. Não ambos. Meus amores, a disjunção exclusiva, o nome já diz, excluir. Ou uma coisa ou outra. Ou irei estudar, ou irei trabalhar. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Não dá para fazer as duas ou deixar de fazer as duas. Por isso que no ou, você tem que lembrar do não ambos. Ou uma coisa ou outra. A tabela verdade do ou, tu tem que lembrar assim. Se os valores lógicos forem todos diferentes, for um verdadeiro e outro falso, o resultado disso aqui é verdadeiro. Só dá verdade aqui quando os valores lógicos forem contrários. Se tiver uma verdade com falso, dá verdade. Mas se tiver verdade com verdade, dá falso. Falso com falso, dá falso. Aqui só dá verdade se os valores forem o quê? Contrários. Diferentes. Aí tu tem uma disjunção o quê? Exclusiva. Beleza? E professor, Pode perguntar. no caso aí da disjunção, esse exemplo aí que o senhor deu da conjunção, jogar futebol e beber cerveja. Se um rapaz jogar futebol e não beber cerveja, é verdadeiro? É isso? No caso da disjunção aqui, exclusiva? Não, da disjunção. Tipo, Assim, você está falando ou, né? Não, a Ou disjunção joga- simples que se tudo for falso, Ou joga futebol, ou bebe cerveja. Joga futebol, ou bebe cerveja. No caso do ou, aqui só dá verdade se um lado for verdadeiro e se o outro for falso. Ou uma coisa ou outra. Se o cara jogou futebol e não bebeu cerveja, o resultado disso aqui é verdadeiro. Agora no ou, se aqui for jogar futebol, beber cerveja, dá verdade. Se o menino jogou futebol, mas não bebeu cerveja, dá verdade. Se o menino não joga futebol, mas bebe cerveja, dá verdade. Porque o ou tem que ter pelo menos uma verdade no meio. Eu vou te dar um exemplo, para ver se você consegue assimilar essa regra do ou bem aqui melhor. Presta atenção.
Imagine que eu tivesse chegado numa repartição pública com um papel aqui, ó. E na repartição tem uma pessoa chamada Marina. Aí eu cheguei assim, Marina, eu estou te dando esse papel bem aqui e eu preciso receber uma via desse papel. E esse papel, Marina, eu quero receber ele assinado ou carimbado. Eu preciso que você assine ou carimbe para poder me entregar ele. Turma, a Aline, a Marina, pegou o papel e assinou ele. Eu recebo? Sim ou não? Sim. Se ela tivesse carimbado, eu receberia? Receberia. Mas vamos supor que a Aline é uma funcionária dedicadíssima, muito organizada. Ela assinou, ela carimbou. Eu recebo o documento? Recebo. Ela fez mais do que eu exigi para ela. Eu só não recebo o documento dela se ela não assinar e se ela não carimbar. Aí eu não recebo de jeito nenhum. Vamos trazer essa ideia para cá, ó. Assinado ou carimbado. Se ela tiver assinado, se ela tiver carimbado, eu recebo. Ela assinou, ela não carimbou, eu recebo. Ela não assinou, ela carimbou, eu recebo. Eu só não recebo dela se ela não assinar e não carimbar. O ou, gente, só dá falso quando as duas proposições forem falsas. Qualquer outra combinação de valor é verdade no ou. Já o ou é um ou outro. Lembra do não ambos. Lá só é verdade se os lados forem diferentes. Beleza com essas 3 regrinhas? Show de bolas? E aí você vai memorizando isso. Tem que estudar. Tem mais. Está faltando sim então agora. Se então é o condicional. Meus queridos, toda vez que eu falar para vocês em si então, toda vez que eu falar para vocês no condicional, você lembra de uma relação de causa-consequência. Relação causa-efeito. Relação causa e implicação. Eu digo assim para vocês. Se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Nascer em Fortaleza é a causa. A implicação disso é que eu sou cearense. É a consequência, causa e efeito. Se nasci em Fortaleza, então sou cearense. Quando você trabalhar com si, então, eu vou te dar uma dica bacana. Risca o então toda vez. Lê a questão, se tivesse então, circula o então. Faz isso toda vez. É uma ação tão simples, mas tão salvadora. Porque o então, gente, é o divisor de águas. Antes dele está o antecedente. Na verdade, o antecedente é a proposição que está entre o se e o então. O que vem depois do então é a implicação, é a consequência. Sou cearense. E hoje, a única coisa que eu vou falar para vocês é da tabela verdade dele.
Essa primeira sentença recebe o nome de antecedente. E essa aqui consequente. A tabela verdade do cientão se resume a uma regra que é conhecida mundialmente. O cientão só tem uma situação que dá falso para ele. Só tem uma situação que o resultado disso aqui é falso. Quando é que o cientão é falso? Quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Se essa primeira parte for verdadeira e essa segunda for falsa, o cientão é falso. É o Vera Fischer. Não tem aquela regrinha? A Vera Fischer é feia. A Vera Fischer é falsa. A Vera Fischer é uma fofa. Então, toda vez que você tiver antecedente verdadeiro, consequente falso, o resultado é falso. Qualquer outra combinação que não seja essa, dá verdade no cientão. Se tiver verdade com verdade, falso com verdade, falso com falso, sempre vai dar verdade no cientão. Ele só é falso quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. É o cara chegar para ti e falar assim: ei, eu nasci em Fortaleza, mas eu não sou cearense. Isso é falso, gente. Quem nasce em Fortaleza é cearense. Então, guarda bem aí, ó. Sim, então, onde é que ele dá falso? Vera Fischer. Primeiro verdade, segundo falso. O resultado é falso. Se, somente se. O último conectivo que a gente vai ver hoje. Bicondicional. O se, somente se, gente, ele, na verdade, é um cientão. Só que ele é um cientão em dois sentidos. Ele é um cientão indo e voltando. Por isso que ele é uma seta, ó, uma dupla seta. O se, somente se, ele é simbolizado assim, ó, pela dupla seta. Toda vez que eu falar em bicondicional, lembra da palavra ambos. Lembra da expressão balança. Eu vou já explicar por que ele é uma balança. Aliás, já dá até para explicar. Isso aqui parece uma balancinha. Chove. Se. E somente se faz sol. Ou então o cara fala assim: meu amor, eu vou estudar para o concurso da CESAP. Aí olha bem na cara dela assim e diz assim: se eu passar no concurso da CESAP, nós iremos casar. Eu caso se, somente se, eu passar no concurso da CESAP. O namorado está dizendo para a moça que ele casa, se, somente se, ele for aprovado no concurso da CESAP. Ele só casa se ele passar no concurso da CESAP. E se ele passar no concurso da CESAP, ele casa. Olha o contexto da história. Presta atenção que essa balança tem que estar todo o tempo equilibrada. Se ele não passar no concurso da CESAP, ele não casa. Por isso que eu falo em ambos. Por isso que eu falo em balança. A balança tem que estar sempre equilibrada no si, somente si. Se a balança tiver
equilibrada, aí vai dar verdade. Se a balança estiver desequilibrada, aí vai dar falso. Balança equilibrada, verdadeiro. Balança desequilibrada vai dar falso. Beleza? Então, como é isso, Fernando? Para poder não perder o fio da meada. Está aqui o se e somente se. Bote uma verdade aqui, bote uma verdade aqui do lado. Está equilibrada. Então, o resultado disso aqui é verdadeiro. Bote uma verdade aqui e bote um falso desse lado. Aí a balança está o quê? Desequilibrada. Vai dar falso. Bote um falso aqui e um falso aqui. Balança voltou a ficar equilibrada. Verdade. Bote um falso desse lado e bote uma verdade desse lado. Ela volta a ficar falsa de novo. Mas nós temos um bicondicional. Balança equilibrada. Beleza? Então, recapitula comigo aqui, para poder a gente memorizar. Os 5 conectivos. Conjunção. A conjunção, ela é exigente. A conjunção só dá verdade quando tudo for verdade. Qualquer outra combinação que não seja essa vai dar falso. A disjunção é o pelo ou menos. Ele só dá falso no ou quando tudo for falso. Fora essa combinação vai dar verdade. A disjunção exclusiva é o não ambos. Se os valores lógicos forem diferentes, crave que é verdadeiro. Exclusiva, ou um ou outro. O condicional é o sim, então. Só tem um caso que dá falso nele. Vera Fischer. Quando a primeira parte for verdadeira e a segunda for falsa. Ele vai dar falso. Outra combinação que não seja essa dá verdadeira. E o bicondicional é a balança. Se for duas verdades ou duas falsidades, balança equilibrada, vai dar verdade. Desequilibrou, vai dar falso. Professor, Oi, amor. professor, eu queria que o senhor fizesse um exemplo aí do ou, do bicondicional. Como é aí? O bicondicional o quê? Diz de novo. Você quer que eu faça? É do condicional exclusiva, ou. Ah, aqui. Tu tá falando do ou aqui? Isso. O que é que você quer que eu faça? Diga. Para mim ver, para me pegar mais. O restante eu Sim. peguei todos. Por Pronto. exemplo. O ou, o nome, no próprio nome já dá a ideia. Ó, exclusiva. De exclusão. É o não ambos. O ou, quando você dá duas ações, só uma você pode fazer, a outra não. A filha ligou para a mãe e falou assim: mãe, ou vou ao cinema ou vou ao teatro. Não dá para a filha fazer as duas coisas. Ou ela faz uma, ou ela faz outra. Ou eu jogo futebol, ou eu bebo cerveja. Se eu jogar futebol e eu não beber cerveja, tudo isso é verdade para mim. Porque eu não posso fazer as duas coisas ou deixar de fazer. Quando os valores lógicos forem diferentes, no ou, o resultado é verdadeiro. Professor, mas quando eu não for para nenhum, não pode ser falso, não. Por exemplo, se eu não for para nenhum dos dois, não pode ser falso, não? Não, aí é verdade. Falso com falso,
vai dar verdade. No Porque o nome já ou, diz, ó, só dá verdade quando você tem o quê? Uma exclusão. Ou faz um ou outro. Não pode excluir os dois. Tem que excluir um ou outro. Por isso que eu uso não ambos. Ou faz uma coisa ou faz outra. Se você deixa de fazer, isso vira verdade. É por causa da regra. A regra é bem clara. Valores lógicos diferentes dá verdade. Mesmo valor lógico dá falso. certo, professor? Quando é que o ou dá verdade para mim? Quando um lado for verdadeiro e o outro for falso. Um verdade e um falso, ele é verdade. Se os dois forem falsos, ele é falso. Porque É, eu porque preciso eu, fazer uma das duas coisas. porque eu posso falar assim, eu vou para a regeneração e água branca, mas eu posso também deixar de não ir para nenhum. Pois é, se você não jogar futebol e nem beber cerveja, vai dar falso. Porque eu preciso fazer uma das duas coisas. Disjunção é não juntar. Ou você faz uma, ou você faz outra. Ah, entendi. Na regra, vai cair assim sempre, A né? verdade só dá aí quando um lado for verdadeiro e o outro for falso. Aí é verdade. Que você escolheu. A menina disse assim: mãe, eu vou ao cinema ou vou ao teatro. Se ela vai ao cinema e não vai ao teatro, ela escolheu ir ao cinema. Então isso é o quê? Isso é verdade. Se ela deixar de fazer as duas coisas, é falso. E se ela fizer as duas coisas, é falso, porque ela tem que escolher um ou outro. O importante é que, em qualquer momento que você faça as questões de lógica, é seguir as regras, certo? Certo. Seguir as regras. Se você for querer interpretar em algumas situações, você pode o quê? Se dar mal. Segue a regra. Valor diferente, no ou é verdade. Certo. Olha aqui essa questão. Já para a gente aplicar a regra, tá? Vou até mudar aqui a cor da fonte. Tá uma corzinha diferente. Vou botar um azulzinho aqui. Se A, B e C, A, B e C, ó, vamos seguir o que a questão está dizendo. A, B e C são proposições falsas. Ele está dizendo que A, B e C são proposições simples, todas falsas. A é falso, B é falso, C é falso. Não sou eu que estou dizendo isso, é a questão. Você tem que obedecer o comando da questão. Qual é o valor lógico dessa expressão bem aqui? Tio A, chapéu B, C, a questão quer saber quanto é que vale, qual o valor lógico dessa sentença. Quando você for fazer uma questão dessa, você olha para ela e imagina que ela é uma expressão numérica. Bora ver se vocês lembram lá da quarta série de vocês. Quando você tinha contato com as expressões, a tia Pepeca dizia assim: quando você for resolver uma expressão numérica, comece a resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, meus queridos, quando você for resolver isso aqui, resolva primeiro o que está dentro do parênteses. Você vai focar só aqui nesse parênteses bem aqui, ó, e ver o resultado dele. Que conectivo é esse? O chapeuzinho. É o E, é o OU, é o OU, é o SI então, ou é o SI somente SI? É o E. Aí a É o E. conjunção. Muito bem. Essa cantoneirazinha, quando está do lado da proposição, significa que eu estou negando ela.
Tanto a cantoneira como o tiozinho. Significa negação. Negar é mudar o valor lógico da proposição. Então, vamos lá. Esta proposição A, na questão, foi dita para mim e para você que ela é falsa. Só que aqui ela está sendo negada. Se eu estou negando uma falsidade, eu tenho uma verdade. Aqui é o E. A proposição B é o quê? Falsa. Esse aqui é o ou. A proposição C é falsa. E aqui é a negação de B. B é falso, mas a negação dela é verdadeira. Aí você valora. Ó. No conectivo E, turma. Verdade com falso. Dá o quê? Falso. Responde aí. Falso. Falso. Aqui. Falso. Né? Falso. Falso. E aqui eu tenho quem? Ou. No conectivo ou. Falso com falso dá o quê, gente? Falso com falso no conectivo. Ou. Falso. Dá falso, né? Falso. Falso. Aí. Se os dois forem falsos, o ou é falso. Então, o resultado disso tudo é falso. É uma falsidade. Marca, gabarito, letra A. Ou seja, eu só faço isso aí se eu conhecer a tabela verdade. Vou fazer outra para a gente reforçar isso? Uma parecida. Você colocava aqui. A ou não ser, balancinha, B. Balancinha, B e não A. Traço, não B. Vamos lá. Considere A, B e C 3 proposições falsas. A questão insistiu em dizer que elas são falsas. Tá? Segue o que ele está dizendo. Ele está dizendo que elas são falsas, vou chamar de falsas. Ele também poderia dizer que elas eram verdadeiras. Tanto faz. Só que ele optou chamar de falso. Então, vamos fazer a substituição aqui. Ó. O que é que a tia falava para mim? Resolva primeiro o que está dentro do parênteses, depois resolva o que está dentro do colchete. Então, vamos focar bem aqui nessa daqui. A é falsa. Que conectivo é esse, gente? É o ou. O C. Lá o C é falso, mas eu estou negando. Se eu estou negando, vai ficar verdadeiro. Se, somente se. Proposição B. Proposição B, ela é o quê? Ela é falsa. Eu só estou substituindo. B é falso. Conectivo E. E. Negação do A é verdade. Negação O A. A é falso, a negação é verdade. Negação do B. A negação do B é verdade. E agora eu vou fazer as operações, aplicando as regrinhas. No ou, falso com verdade, dá o que, gente? No ou, falso com verdade. Vai dar. Sem pressa. Verdade. A Verdade. Lembra que o ou só dá falso quando os dois forem falsos. É mesmo. Se o ou aparecer uma verdade, vai dar verdade. Balança F. Balança. Vamos para cá. Conectivo E. Falso com verdade no E dá o que, gente? Falso. Falso. O E não aceita mentiras. Não.
Olha a minha balancinha. Essa balancinha está equilibrada ou está desequilibrada? Desequilibrado. Desequilibrada. Se está desequilibrado, o resultado disso aqui é o que, gente? Falso. Falso com verdade no cientão dá o que, gente? Verdade. Quando é que o cientão dá falso mesmo? Quando for Vera Fischer falsa. Quando for Vera Fischer, ela é falsa. O primeiro tem que ser verdadeiro e o segundo for falso. Só aqui é falso. Se não tiver isso aqui, não é. O primeiro aqui é o que, gente? O primeiro é falso, né? Para dar falso no cientão, o primeiro tem que ser verdadeiro e o segundo tem que ser falso. Se não for isso, gente, vai ser verdade. Isso aqui é verdade para mim. Nunca você lê Vera Fischer daqui para lá. Aí mata a danada. Olha aqui. Balancinha de novo. Balancinha está desequilibrada ou equilibrada? Desequilibrada. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar falso. Letra B de bola. De quem é essa questão, professor? Dá no certo? Oi? De quem é essa questão? É da IBFC, que já organizou muito EBSER. Mas são essas questõezinhas, para quem está começando, que são importantíssimas para você aprender a tabela verdade. Porque você só vai aprender a tabela verdade se você fizer a questão. É, professor, e eu quero aprender mesmo a tabela verdade. Hoje você está no lugar certo. Com paciência a gente vai aprender. Sei. Mas é aquilo que eu estou falando, eu vou precisar muito de vocês. Você tem que tirar um dia da semana para estudar raciocínio lógico. Escolha um dia para estudar. Você tem essas aulas gravadas para assistir, você tem a lista de exercício, certo? E aí você insistir no assunto. Só passe para outro assunto quando você dominar esse que você está estudando. Certo, professor. Vamos para essa. Considere as sentenças simples abaixo, apresentadas. Sentença P. 5 é par. Cara, 5 é par? Isso é verdade ou mentira? É mentira. Essa proporção aqui? É Falsa. falso. Proposição Q. 7 é primo. E aí? Quem que lembra o que é o número primo? Bora relembrar isso aqui. Número primo é aquele que tem 2 divisores naturais. O 1 e ele mesmo. Eu vou fazer uma listinha aqui dos números primos. Dos primeiros. O 2, o 3, o 5 e o 7. Esses aqui são os primeiros números primos. O 2 só tem 2 divisores, o 1 e ele. O 3, o 5 e o 7 do mesmo jeito, só tem 2 divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Então, o 2, o 3, o 5 e o 7 são primos. E outro, olha só, o único número primo par é o 2. Só ele é que é primo e é par. Todos os outros são ímpares. Ah, então quando o cara fala assim, 7 é primo, isso é verdade. Isso é uma proposição verdadeira. 7 é primo. Vamos fazer a questão. Podemos afirmar que a única proposição composta verdadeira é: qual dessas letras é a única proposição composta verdadeira? Você vai ter que testar. O que é que eu estou na letra A? P,
balança Q. Meus amores, essa proposição P, ela é falsa ou é verdadeira? Ela é o quê? Falsa. E a proposição Q, ela é verdadeira. Balança desequilibrada vai Vai dar dar o falso. quê? Falso. Falso. E ele quer o quê na questão? Verdadeira. Então, a letra A está fora. Letra B. Não P, seta, não Q. Ó, nós temos aqui o sim, então. A proposição P é falsa, mas a negação dela vai ser o que, gente? A proposição Q é verdadeira, mas a negação dela é falsa. Olha que coisa linda. Vera Ficha. Ela é o que, gente? Feia. Ela é feia. feia. Ela é falsa. Ela é feia. Ela é feia. Então, isso aqui está fora, porque ele não quer a falsa, ele quer a verdadeira. Letra C. P ou não Q. A proposição P, nós sabemos que ela é falsa. Ou a negação de Q, que é verdade. Ao negar, fica falso. No ou, falso com falso dá o quê, gente? O ou só dá falso quando os dois forem falsos. Falso. Então tá fora, não é a letra C. P e Q. O P é falso. O que é verdade. E aqui é o I. Nós sabemos que o I nunca aceita falsidades. Então o resultado disso aqui é falso. Fora. Por eliminação, eu já sei que a letra é. Vou só confirmar com vocês. Não P ou Q. P é falso. A negação de uma falsidade, verdade. Que é verdade. No ou, verdade com verdade, dá uma verdade. Letra é. Beleza? Beleza, professor. Agora eu vou engrossar um pouquinho o caldo. Eu vou fazer uma questão um pouco mais complexa, tá? Mas a gente vai ter que dosar com isso. Tá aqui. Essa questão aqui que é da no CEP. Lembra que no começo da aula eu falei para vocês assim, queridos, o conectivo E, ele é substituído por mas. Se tiver mas, ele é E. E o ou, que é a disjunção, se aparecer no texto pelo menos, você já sabe que ali é o ou. Ele tem significado de ou. Isso aqui é uma questão típica da NUCEP. Um dos carros-chefes da NUCEP, em raciocínio lógico, que ela gosta muito de cobrar, é ela pegar e pedir para você simbolizar a expressão. Simbolizar a expressão é pegar a expressão e transformar ela em códigos, trocar o texto dela por símbolos. Então, preste atenção na questão. Ele cita 3 personagens. O Bruno, o João e o Silvio, que são suspeitos de um crime. E na hora de falar, o testemunho deles foi assim. O Bruno disse, João é culpado e Silvio é inocente. O João falou, se Bruno é culpado, então Silvio também é. O Silvio diz, eu sou inocente, mas pelo menos um dos outros é culpado. Isso aí foi o testemunho de cada um deles, foi o que cada um deles falou. Aí no CEP colocou assim,
Considere as seguintes afirmações. Bruno é inocente, ele chamou de Pezão. João é inocente, chamou de Quezão. Silvio é inocente, chamou de Rzão. Isso aqui são 3 afirmações que a NUCEP pegou e transformou elas, ou simbolizou elas com uma letra. Onde aparecer Bruno é inocente, eu posso substituir por P. Onde aparecer João é inocente, eu posso substituir por Quezão. E onde aparecer Silvio é inocente, eu posso substituir por Rzão. O que a NUCEP quer? Qual das alternativas contém o testemunho do Silvio, escrito simbolicamente? A NUCEP quer que você pegue as palavras do Silvio e escreva elas usando símbolos, que são as letrinhas que ela deu. E aí eu vou dar uma sugestão para vocês, que é uma dica matadora. Quando você começar a simbolizar, você vai simbolizando e vai olhando para as alternativas. E aí você vai eliminando, de acordo com o que você vai fazendo. Às vezes, nem precisa terminar a simbologia, porque você já encontra resultados. Então, o meu foco é olhar o que o Silvio falou. O que é que o Silvio falou? Esquece o Bruno, esquece o João. Eu não quero nenhum dos dois. Eu quero o Silvio. O Silvio disse assim: eu sou inocente. O Silvio está falando de quem? Não é dele mesmo? Ele falou assim: eu sou inocente. O Silvio é inocente. Só que o Silvio inocente é representado pela letra R. Vocês estão observando? Ó? Então, esse pedaço bem aqui, você vai colocar um R. Olha para as alternativas. Olha para as alternativas. R, R, P, P, Q. Quem que eu elimino já aí de cara? C, D e E. Porque eu tenho que começar com R. As únicas 2 letras que começam com R é A e B. Aí apareceu o mas. Lembra que eu falei para vocês que o mas é o conectivo E? E o conectivo E é o chapeuzinho. Olha para a letra A e B, ó, chapeuzinho, tá vendo? Ó? O chapeuzinho é o mas. Lembra que eu disse para vocês que o pelo menos é o ou e o ovezão. Olha para cá, na letra A e na letra B. Onde é que tem esse ou bem aqui? Na letra A ou na letra B? Na letra A. Letra A. Então a B está fora. Quem é o meu gabarito? Letra A. Letra A. Nem precisa terminar. É o que acontece nessas questões da NUCEP. É uma questão mais trabalhada, não é isso? E eu vou deixar esse registro na aula de hoje. O que é que eu quero de vocês? O que é que eu quero de vocês? É um pacto que eu tenho que fazer com meus alunos, que toda vez eu faço. Aí, Dani já assistiu aula minha em outros locais aí, né, Dani? Eu sempre peço, vamos estudar. Dedique um tempo do seu dia, da sua semana, do seu fim de semana para estudar lógica. E aí a gente vai no passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar a tabela verdade. Estude a tabela verdade. Eu repito, eu vou deixar para vocês um material show de bola lá no drive do e-mail. Se puder imprimir, imprimo. Se não, pode estudar pelo computador. A aula, beleza. Lá no meu canal no YouTube, prof.Fernando Cardoso, tem várias aulas de lógica. Se for para você mexer no canal de alguém, mexa no meu. Segue lá, prof.Fernando Cardoso. Tem um monte de questão lá, de questões, aulas de teoria. Você acessa lá e assiste gratuitamente. Só não esquece de deixar o likezinho, né? Como diz os blogueirinhos. Deixa o like, certo? Tá bom, professor. E divulga. Tá, professor. Beleza? Beleza. Deu para poder entender isso aí, gente? Deu para entender essa ideia de hoje? Então, ó, não deixa de estudar tabela verdade, tá?
Essa bom. parte é a primeira que eu quero que vocês façam, porque na próxima aula eu vou fazer mais questões da lista e a gente vai trabalhar só exercícios. Eu quero destinar sempre assim, teoria, questão, teoria, questão. Eu só saio desse assunto se você tiver guabes. Show? Tá Beleza? bom, professor. Beleza. Vou fazer essa questão aqui, a última aqui para a gente. A alternativa que apresenta uma sentença aberta com o quantificador universal. Cara, quantificador universal. Existem dois na lógica. O quantificador universal afirmativo e o quantificador universal negativo. O quantificador universal negativo é o nenhum. Aparecer uma sentença, tiver nenhum, ele é um quantificador universal. O afirmativo é o todo, ou para todo, ou então qualquer. Se você lê uma expressão com qualquer, para todo, ele significa todo no contexto. E ele é um quantificador universal. Então, repetindo, só tem dois quantificadores universais. O afirmativo, que é o todo, para todo, qualquer ou para qualquer, e o negativo, que é o nenhum. Essa questão, ela está pedindo para você marcar a alternativa onde apresenta, onde aparece um quantificador universal. Qual é o gabarito dessa questão, gente? Qual dessas 5 aí tem um quantificador universal? Respondam. Universal. Algum. O algum é quantificador universal? Tá aqui. Quem são os quantificadores universais? O todo. É todo e o nenhum. E Só que cadê? o todo pode vir para todo ou pode vir qualquer. Pode ser o qualquer, é todo. Quem é o quantificador universal aí? Onde é que ele está? Que responde, o que responde ele é pelo menos um, não é não? É só você olhar onde é que ele aparece nas alternativas. Na Letra letra A E. apareceu o quê? Qualquer, Algum. na letra E. Na Qualquer. letra E. Muito bem. Olha o qualquer aí. Tá, porque eu estava. Eu estava aqui olhando. A letra A é algum, pelo menos um não é, existe não é, algum não é. Um que tem todo é o qualquer. Qualquer é todo. Ele é universal. Qualquer engenheiro, estou dizendo todo engenheiro. Qualquer pessoa anda de bicicleta. Todos andam de bicicleta. Então, onde tem quantificador universal? Letra E. Morreu Maria Preá. Aí é só para identificar. Fernando, e esse algum, pelo menos um, existe? Quando você tiver algum, pelo menos um, existe, eles são quantificadores particulares, também chamados de quantificadores existenciais. O algum, o pelo menos um e o existe são quantificadores existenciais. São quantificadores particulares. Belezinha? E aí, cada aula a gente vai pegando uma coisa e vai estudando. Então, turma, a gente precisa ficar antenado em relação a esse